Você sente demais? Já se pegou chorando por dores que nem entende, uma tristeza inexplicável que surge do nada, ou uma ansiedade que parece não ter motivo em sua própria vida? Talvez essa dor não seja sua, e este vídeo vai te mostrar por quê. Ao final desta jornada, você vai entender o verdadeiro papel do empata segundo a visão sistêmica de Bert Hellinger, e, o mais importante, como se libertar da dor que não te pertence, abrindo espaço para viver sua própria vida com mais leveza e propósito. Prepare-se para uma profunda imersão em si mesmo, uma jornada interna que pode transformar sua forma de sentir o mundo. Este é um convite para olhar além do que seus olhos veem e do que sua mente racional compreende, para tocar as raízes mais profundas de sua sensibilidade. Quando a sensibilidade se torna um peso insuportável, é crucial olhar para as dinâmicas ocultas que a alimentam. Muitas vezes, o que interpretamos como empatia exagerada ou hipersensibilidade é, na verdade, um emaranhamento sistêmico, uma lealdade inconsciente a destinos ou sentimentos que não nos pertencem. Bert Hellinger nos ensinou que, por um amor primordial e muitas vezes inconsciente, a criança pode se fundir emocionalmente a um de seus pais, assumindo cargas que deveriam ser deles. Imagine uma criança tão profundamente conectada à mãe que, ao perceber a tristeza, a frustração ou a falta que a mãe sente, absorve essas emoções como se fossem suas. Essa criança, movida por um impulso amoroso de aliviar a dor da mãe, torna-se, sem saber, um regulador emocional do lar. Ela não apenas sente as emoções, ela as internaliza e as vive como se fossem sua própria experiência de vida. É como se essa criança se tornasse um copo transbordando da água de outros. Em vez de fluir sua própria água, sua própria essência, ela se enche das emoções alheias até o ponto de extravasar, sem saber de onde vem tanta angústia. Essa fusão impede que a criança desenvolva sua própria identidade emocional e seus próprios limites. Ela permanece em uma espécie de ressonância constante com o sofrimento parental. Pense em um rio que, em vez de seguir seu próprio curso livremente, tenta desviar sua água para preencher todos os pequenos córregos e poças ao redor, tornando-se ele próprio turvo, pesado e sem direção clara. Assim é a vida de um empata emaranhado. Sua energia vital é drenada para sustentar um sistema de compensação que não lhe pertence. Hellinger ressaltava que essa dinâmica, embora nasça do amor, impede o crescimento e a autonomia. A criança permanece fixada em um papel que não é o dela, e essa fixação se manifesta na vida adulta como uma incapacidade de diferenciar suas próprias emoções das emoções do outro. Ela chora lágrimas que não são suas, sente medos que não a pertencem e carrega fardos que vieram de muito antes de sua existência. O valor que você ganha ao compreender isso é imenso. A clareza de que certas dores e padrões de comportamento não são inerentes à sua personalidade, mas sim um reflexo de dinâmicas familiares profundas. Essa percepção é o primeiro passo para começar a se desvencilhar, para devolver o que não é seu e para finalmente respirar sua própria vida. É como se, ao entender a fonte da água, você pudesse escolher não beber dela, ou melhor, canalizá-la para seu próprio jardim. O empata, muitas vezes, é um membro da família que percebe e sente as ausências e as dores não resolvidas de gerações passadas. Ele é o radar do sistema, mas essa capacidade pode se tornar um fardo pesado quando não há consciência. Por exemplo, uma pessoa pode sentir uma profunda tristeza em datas específicas, como aniversários de entes queridos falecidos que ela nunca conheceu, ou em épocas do ano que marcaram tragédias familiares. Ela não entende o porquê dessa melancolia, mas seu corpo, sua alma, está conectado a essa memória sistêmica. A hipersensibilidade do empata não é uma fraqueza, é um sinal de uma conexão profunda, mas que precisa ser direcionada e compreendida. Quando essa conexão se torna um emaranhamento, o empata passa a viver uma vida que, em parte, não é a sua, atuando um papel de bode expiatório ou de amortecedor de dores alheias. Ao reconhecer que essa sensibilidade pode ser um reflexo de um destino herdado, você abre a porta para uma nova forma de se relacionar com suas emoções. Você aprende a honrar o que veio antes sem precisar carregá-lo. Este é o primeiro insight que pode começar a libertá-lo. Essas dores que carregamos, mesmo sem saber, muitas vezes vêm de lealdades invisíveis profundas que nos conectam a destinos e sofrimentos de nossos ancestrais. Hellinger nos mostrou que a alma, por amor, busca compensar ou completar o que ficou inacabado nas gerações anteriores. Imagine uma neta que, desde muito jovem, sente uma ansiedade inexplicável, uma angústia constante que não encontra origem aparente em sua própria vida, em seus eventos ou experiências pessoais. Ela procura ajuda, tenta entender suas próprias fobias e medos, mas nada parece explicar a profundidade de seu sofrimento. Quando olhamos para a história familiar com os olhos das constelações familiares, descobrimos que seu avô paterno foi à guerra, viveu traumas profundos de combate, experimentando perdas e horrores indizíveis que o deixaram com uma ansiedade crônica e um medo constante. Essa dor, não processada e não curada por ele, ecoa no sistema familiar. Por uma lealdade profunda e inconsciente, a neta assume essa carga, como se, em seu coração, ela dissesse:
Por amor a você, eu também sofro. Eu carrego o que você não pôde carregar. Essa dinâmica é como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras que pertencem a outra pessoa, sem sequer saber de onde vieram ou por que estão ali. Cada pedra representa um sofrimento, um trauma, um luto não vivido por um antepassado. Você sente o peso, a sobrecarga, mas não entende a causa. A alma do empata, em sua profunda conexão com o sistema, capta essas ressonâncias e as internaliza. É uma forma de amor, de pertencimento, mas um amor que se torna um fardo e impede o indivíduo de viver sua própria plenitude. Ellinger insistia que reconhecer essas lealdades é o primeiro passo para a cura. Não se trata de culpar os ancestrais, mas de honrar o que foi vivido por eles e, ao mesmo tempo, devolver as cargas que não lhe pertencem. Isso libera você para seguir seu próprio destino, sem a obrigação inconsciente de repetir ou compensar o passado. É como desatar um nó invisível que prendia seu pé, impedindo-o de caminhar livremente em sua própria direção. Pense em outra situação, um filho que sente uma raiva e uma frustração constante, mesmo em situações que não justificam tal intensidade. Ao investigar a história familiar, descobre-se que um tio-avô foi injustiçado, perdeu terras ou foi impedido de alcançar seus sonhos por uma força maior, e essa raiva nunca foi expressa ou resolvida. O filho, por lealdade, carrega essa emoção, tentando, inconscientemente, dar vazão ao que foi reprimido. É um eco da história, um grito silencioso que se manifesta através de você. O empata, por sua sensibilidade, capta esses resquícios energéticos e os internaliza, misturando-os com suas próprias emoções até que se tornem indistinguíveis. A beleza de compreender isso é que você não precisa mais se identificar com essas emoções pesadas. Você pode reconhecê-las, dar-lhes um lugar de honra na história de sua família, e então, com respeito, devolvê-las a quem de fato pertencem. Isso não é falta de amor, mas um ato de amor maior, liberar a si mesmo e, por consequência, liberar o sistema. Ao fazer isso, você permite que a vida, em sua plenitude, flua para você e para as próximas gerações, sem os pesos do passado. E quando o amor vira carga? É a dolorosa realidade do empata que, por uma compulsão interna, se relaciona repetidamente com pessoas feridas, desamparadas ou problemáticas, buscando, de forma inconsciente, a salvação ou a cura do outro. Essa dinâmica tem raízes profundas na infância. Imagine uma criança que, ao presenciar a dor, a vulnerabilidade ou a tristeza de um de seus pais, aprendeu que curar os outros é a forma de ser amada ou de ser vista. Essa criança pode ter se sentido responsável pela felicidade ou bem-estar de seus cuidadores. Ela aprendeu a comprar afeto e reconhecimento através do sacrifício e da autoanulação. Essa crença, internalizada, a acompanha até a vida adulta, impulsionando-a a buscar parceiros ou amigos que pareçam precisar de salvação. Ela acredita, no fundo do seu ser, que seu valor reside em sua capacidade de aliviar o sofrimento alheio. O amor, para ela, torna-se sinônimo de sacrifício, de esforço constante para consertar o que está quebrado no outro. Mas Ellinger nos alertava sobre os perigos dessa dinâmica. Quem tenta salvar, toma o lugar do destino do outro. Essa frase é um poderoso lembrete de que cada indivíduo tem seu próprio destino, seu próprio caminho de aprendizado e suas próprias responsabilidades. Quando tentamos salvar alguém, estamos, de certa forma, usurpando seu processo de crescimento, tirando-lhe a oportunidade de enfrentar seus próprios desafios e aprender com eles. É a ilusão de que podemos mudar o curso da vida de alguém, de que nosso amor é tão poderoso que pode resgatar o outro de si mesmo ou de suas circunstâncias. Essa postura não só é exaustiva para o empata, como também é, paradoxalmente, desempoderadora para a pessoa que está sendo salva. Ela perpetua um ciclo de dependência e impede que ambos os indivíduos cresçam em sua plenitude. O salvador se esgota e o salvo não encontra sua própria força. Pense no mito arquetípico do curador ferido, Quiron, o centauro sábio da mitologia grega. Mesmo sendo um grande mestre e curador, capaz de aliviar o sofrimento de muitos, Quiron carregava sua própria ferida incurável. Ele podia curar os outros, mas não a si mesmo. Essa história simbólica nos mostra uma verdade profunda. Há limites para o quanto podemos intervir no destino alheio. O amor verdadeiro não é sobre salvar ou consertar, é sobre aceitar o outro como ele é, com seus desafios e seu próprio caminho. Reconhecer essa dinâmica em sua própria vida é o primeiro passo para parar de se anular na tentativa exaustiva de consertar o que não lhe cabe. Que alívio é perceber que você não precisa carregar o mundo nas costas, nem ser o bombeiro emocional de todos ao seu redor para ser amado. O verdadeiro amor nasce da liberdade e do respeito mútuo, não da necessidade de redenção. E ao se libertar dessa compulsão, você abre espaço para relacionamentos mais equilibrados e saudáveis, onde o amor flui e não pesa. Muitas vezes, você sente o que não é seu porque, sem perceber, está vibrando na frequência do destino de outra pessoa, ou de um emaranhamento com sofrimento alheio.
O empata, por sua profunda sensibilidade e sua capacidade de ressonância, pode se tornar, sem consciência, uma espécie de antena para as dores e os destinos não resolvidos de outros membros do sistema familiar, vivos ou falecidos. Ele absorve essas energias e as processa internamente como se fossem suas próprias. É como se seu campo energético estivesse excessivamente aberto, sem filtros, permitindo que todas as emoções e experiências ao redor o invadam. Isso pode se manifestar como um sentimento constante de peso, tristeza, culpa, raiva ou ansiedade, sem que haja um evento pessoal recente que justifique tamanha intensidade. Você sente a dor, mas não há uma causa aparente em sua vida. Para começar a se libertar dessa sobrecarga e restabelecer seus próprios limites energéticos, uma frase de cura poderosa e libertadora, inspirada nas constelações familiares de Ellinger, é: deixo com você o que é seu. Agora, sigo com o que me pertence. Essa frase não é apenas um conjunto de palavras, é um ato profundo de reconhecimento e de separação. É um movimento da alma que honra o destino do outro, reconhecendo que aquela dor ou aquele fardo pertence a ele, e ao mesmo tempo, afirma seu próprio direito de viver sua vida sem carregar o que não é seu. Dizer essa frase, mesmo que internamente, é um convite para o seu sistema interno e para o sistema familiar para que essa dinâmica se reorganize. É um limite que você estabelece para o fluxo das energias que o invadem. Imagine a metáfora da floresta dos espelhos. O empata é como alguém que caminha por essa floresta e, em vez de ver seu próprio reflexo e sua própria identidade, vê-se em todos os espelhos, absorvendo cada reflexo dos outros, suas alegrias, suas dores, seus desafios, suas expectativas. Ele se perde na identidade dos outros, absorvendo suas histórias e suas emoções até o ponto de esquecer-se de quem ele realmente é, de qual é a sua própria essência. É como se a própria imagem se tornasse um borrão, sobrecarregada pelos múltiplos reflexos alheios. Essa confusão de identidades impede que o empata construa uma vida que seja verdadeiramente sua, baseada em seus próprios desejos, necessidades e propósitos. Ele vive, em parte, a vida de outrem. Ao pronunciar a frase de cura e ao praticar a visualização de que você está devolvendo o que não é seu, você começa a clarear sua própria imagem nesses espelhos. Você começa a se diferenciar, a construir uma fronteira invisível, mas poderosa, entre você e o mundo externo. Isso não significa se fechar para a empatia, mas sim praticar uma empatia consciente e saudável, onde você pode sentir e compreender o outro, mas sem se contaminar ou se sobrecarregar. É como observar as nuvens no céu. Você as vê, as reconhece, mas não precisa se tornar uma delas. Você permanece ancorado em si mesmo, em sua própria terra. Este é um convite para você retomar as rédeas de sua própria energia e de sua própria vida, permitindo que a luz do seu próprio ser brilhe sem as sombras dos destinos alheios. Ao devolver o que não lhe pertence, você abre um espaço imenso para sua própria vida e para suas próprias experiências, com mais leveza e autenticidade. A dor que herdamos também pode vir de muito antes, de cargas sistêmicas ancestrais que ecoam através das gerações, influenciando nosso bem-estar e nossas emoções de maneiras que a mente racional muitas vezes não consegue compreender. Ellinger nos mostrou que a vida é um fluxo contínuo que vem de nossos ancestrais, e com esse fluxo, vem também as memórias não resolvidas, os traumas não curados e os destinos não honrados de nossos antepassados. Imagine uma mulher que, inexplicavelmente, sente uma profunda sensibilidade à dor feminina, uma melancolia que atinge sem causa aparente, especialmente em relação à tristeza e ao choro, como se carregasse uma mágoa que não é sua. Quando ela se aprofunda na história de sua linhagem familiar, ela descobre que muitas mulheres em sua família, avós, bisavós, tias, foram silenciadas, não puderam expressar suas emoções, seus lutos foram reprimidos, suas vozes caladas, ou viveram situações de grande privação e sofrimento sem poder chorar suas dores. O que ficou preso no passado, busca uma forma de se expressar no presente. É como se você estivesse carregando uma mala cheia de cartas que não foram escritas por você, mas que ainda assim pesam em seus ombros. Cada carta representa uma emoção não processada, um segredo não revelado, um luto não vivido, uma injustiça não reparada de gerações passadas. O empata, por sua capacidade inata de ressonância e sua sensibilidade aguçada, capta esses resquícios energéticos e os internaliza, misturando-os com suas próprias emoções até que se tornem indistinguíveis. Ele pode sentir uma angústia profunda pela mulher da família que nunca pôde casar, ou uma raiva súbita por uma injustiça que atingiu um avô longínquo. Essas são as lealdades invisíveis em ação, onde a alma, por um amor e um senso de pertencimento, assume o que não foi resolvido. Ellinger falava sobre a importância de dar um lugar a cada membro do sistema familiar, especialmente aqueles que foram excluídos, esquecidos ou tiveram destinos difíceis. Quando um membro é excluído, seja por um julgamento moral, um segredo, ou simplesmente por ter sido esquecido, a energia daquele sistema busca compensar essa exclusão em gerações futuras. E quem frequentemente é escolhido para carregar esse peso? O mais sensível, o empata, aquele que sente demais.
Por exemplo, um filho que sempre se sente culpado sem motivo pode estar carregando a culpa não resolvida de um avô que cometeu um erro grave no passado. Ou uma filha que tem dificuldade em prosperar financeiramente pode estar em lealdade com um ancestral que perdeu tudo e viveu na pobreza. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para não se deixar definir por um passado que não é o seu. Não se trata de negar a história, mas de honrar o que veio antes sem precisar carregar o fardo. É como reconhecer que a mala de cartas existe, que as histórias são reais e importantes, mas que você não precisa carregar o peso delas. Você pode, com respeito, reconhecer essas dores e devolvê-las ao seu lugar de origem, ou seja, ao próprio sistema familiar. Isso não significa ser insensível ou desapegado, significa amar de uma forma que permite que cada um carregue o seu próprio destino. Ao fazer isso, você libera a si mesmo e também libera o sistema para que novas possibilidades surjam. Você se torna um elo consciente que pode, finalmente, fechar ciclos e permitir que a vida flua com mais leveza para você e para as futuras gerações. É um ato de cura profunda, não só para você, mas para toda a sua linhagem. A jornada do empata consciente é a transformação de ser uma esponja que absorve tudo em um espelho que reflete, mas permanece intacto. A frase final, que ecoa a liberdade recém-adquirida, é: agora eu sinto, mas permaneço em mim. O empata consciente não é insensível, ele é discernente. Ele pode sentir e compreender profundamente a dor e as emoções do outro, mas sem se fundir com elas, sem se deixar contaminar ou sobrecarregar. Ele honra o destino do outro e, ao mesmo tempo, afirma seu próprio direito de viver sua própria vida. Ele é um farol que ilumina, mas não se afoga nas ondas. Ele se torna um porto seguro para si mesmo, antes de tentar ser um para os outros. Essa é a verdadeira força. Nesta jornada profunda, exploramos as raízes complexas da sensibilidade excessiva, desde as lealdades invisíveis que nos conectam a destinos ancestrais até a ilusão de salvar o outro, que muitas vezes nos aprisiona em ciclos de autoanulação. Vimos como a força de tomar nossos pais e ocupar nosso lugar na hierarquia familiar nos enraiza, nos dando a sustentação necessária para sermos espelhos, e não mais esponjas. Você descobriu que não está sozinho em suas dores inexplicáveis e que grande parte do que sente pode, na verdade, pertencer a outros, ecoando através do tempo e das gerações. Se este vídeo tocou algo em você, se ressoou em sua alma de uma maneira profunda, talvez seja a hora de dar o primeiro passo para devolver o que não é seu, e finalmente viver sua própria vida com leveza, propósito e autenticidade. Este é o momento de honrar seu próprio destino, de abraçar sua verdadeira força e de permitir que a vida flua para você de uma nova maneira. A escolha é sua.